Olá, começa agora o União Brasil. Uma nova parceria entre a Prefeitura de Fortaleza e empresas da construção civil pode ajudar nas obras para as Copas de Futebol. Um projeto que quer limitar o trabalho dos tribunais de contas dos municípios é tema de debate entre os deputados cearenses. O Banco Comunitário Paju, em Fortaleza, agora vai incentivar mulheres a abrirem suas microempresas. A ajuda vem de recursos federais. Falta de respeito aos pedestres, isso é comum em Fortaleza. Calçadas ocupadas por carros e estabelecimentos que privatizam espaços públicos, como a MC age na capital. E ainda, o sistema de recuperação de menores infratores em Fortaleza é alvo de muita descrença, porque as casas que recebem esses jovens não dão conta de toda a demanda. Boa noite para você, eu sou o Richel Martins. Lugar de pedestre é nas calçadas e passeios urbanos, certo? Mas para isso é preciso que existam calçadas e passeios e que nada bloqueie a passagem ou acesso a esses espaços. A nossa equipe percorreu alguns centros comerciais de Fortaleza para saber como estão tratando os locais destinados a quem anda a pé. Esta loja no bairro Montes, em Fortaleza, se apropriou do espaço público para que os clientes pudessem estacionar seus veículos. O problema é que os pedestres, que deveriam andar pelo passeio, acabam tendo que passar pela rua. Dona Eunice que o diga. Os carros estão nas vagas das pessoas que passam, né? E a gente que vai para o meio da rua e os carros ficam nas calçadas. E é só andar um pouco mais pelas ruas de Fortaleza que flagramos mais irregularidades. Este motorista no centro da cidade tomou literalmente o lugar do pedestre. Ele não quis falar com a nossa equipe. Atrapalha demais, né, os carros, né? Fica tudo em cima das calçadas, a gente tem que andar pelo meio da pista, tem de risco na vida da gente, né? Alguns estabelecimentos até tentam deixar um espaço para que os pedestres possam caminhar, como este aqui. O problema é que quando o proprietário utiliza deste tipo de recuo, tudo que fica para fora da loja faz parte de uma área pública e não podem ser utilizados nem cones, nem correntes. O passeio, ele tendo essa continuidade, não tem problema. Aquela parte externa, ela pode ser utilizada como estacionamento. O que não pode ser é privatizado. Ele não pode colocar cone, cavalete, corrente, qualquer obstáculo que venha a privatizar aquele espaço. Na hora que eu passo o passeio, que está numa área pública, para uma área privada, o que está fora passa a ser de domínio público. E tem punição tanto para o dono do veículo quanto para o proprietário do estabelecimento. Carro estacionado é uma infração ao Código de Trânsito Brasileiro. Portanto, é aplicada a multa grave, é uma multa de R$ 127, com 5 pontos na carteira. Agora, a gente faz também a situação de regularizar o estabelecimento. Quando a nossa equipe flagra uma situação dessa, a gente faz a diligência, envia fotos, porque aí realmente precisa também da participação das regionais responsáveis pelaquela área. Você, quando vir uma situação dessa, também denuncie a MC pelo 190. Participe do União Brasil, dê a sua opinião sobre os nossos assuntos dessa sexta-feira, ligando para a gente no 3486-1721. Você pode comentar também usando a internet, use o seu Twitter. No seu comentário é importante que você cite o nosso perfil, @União Brasil TV. Depois do pacto firmado entre a Prefeitura de Fortaleza e o governo do estado do Ceará para preparar a cidade para a Copa do Mundo de Futebol de 2014, surge uma nova parceria, agora com a construção civil. Veja. Um telefonema do governador do estado, Cid Gomes, para a Cooperativa da Construção Civil do Ceará, Coopercon, e o pacto estava praticamente feito. Estamos falando do acordo entre o município de Fortaleza e 90 construtoras, chamado de Pacto pela Copa. Nossa terra está sendo agraciada como um dos centros da Copa do Mundo. Toda essa atividade é um benefício que faz por merecer já o público cearense, a sociedade cearense, e a Coopercon vai atuar diretamente dessa forma. Entre as intervenções que essas construtoras ligadas ao Pacto da Copa farão em Fortaleza está a requalificação de pelo menos 100 praças em toda a cidade. Agora, de imediato, 35 praças já vão começar a ser revitalizadas. Nós estamos com o plano e estamos assinando os 2 convênios na segunda e terça-feira próxima de adoção de praça.
A Copercon tem o compromisso de adotar mais de 100 praças públicas de Fortaleza, atuando na conservação, na remodelação, no novo uso desses espaços públicos. Outra ajuda inicial que será dada pelas construtoras prevê a conservação, manutenção e planejamento das vias. O pacto não prevê lucro para as empresas envolvidas. Seria realmente uma cooperação para conseguir deixar a cidade pronta para 2014. Apesar disso, os cidadãos não parecem estar confiantes. Como a cidade de Fortaleza está andando e como os governantes também estão agindo, eu acho que a cidade não vai estar pronta, assim como tantas outras. Elas não vão estar com estrutura preparadas para receber tanto a quantidade de turistas que a Copa traz para a cidade e para manter também a questão da população atual que a cidade já tem. O que ainda é muito precário é a segurança eletrônica, porque a própria prefeitura, junto com o governo do estado, poderia montar um monitoramento eficaz. O trânsito é outro que é um caos toda hora. Antes tinha horário de rush, hoje não existe mais isso. E faltando 15 dias para o início da Copa das Confederações do Brasil, o cearense demonstra que vai participar intensamente do evento. Para a partida Brasil e México, no dia 19 de junho, na Arena Castelão, foram vendidos cerca de 51 mil ingressos. 71,5% foram comprados pelo público do Ceará. Os dados fazem parte de um balanço apresentado à rede hoteleira do estado pelo Comitê Organizacional Local. A venda dos ingressos para esse jogo da seleção brasileira chegou a 74,5% do total disponível. Os torcedores de outros estados do país ficaram com 22,8% das compras e somente 2,7% foram adquiridos por estrangeiros, o que representa pouco mais de 2 mil entradas. O número de jovens infratores no Ceará não para de crescer. As unidades socioeducativas estão superlotadas e existem até denúncias de maus tratos entre instrutores internos. Um sistema que tem se mostrado sem eficiência. O índice de reincidência entre adolescentes em conflito com a lei nas unidades socioeducativas mostram que alguma coisa não anda bem. 50% dos menores voltam a cometer infrações depois de serem punidos. O primeiro ato infracional de um adolescente é raríssimo. Eu não conheço nenhum aqui, pelo menos que a gente acompanhou, que foi latrocínio ou homicídio. Ele começa com furto, ele começa com roubo, ele começa com tráfico de droga. Aí depois, como ele não tem uma resposta da forma que tinha que ter para esse ato que ele cometeu, ou a polícia prende, solta, bate, ou ele vai para uma medida que não funciona, aí ele vai infracionando, eles então nada acontece mesmo, então eu vou infracionando, mas não era para ser assim. É um número bastante alto, né? Se você considerar estados, né, que conseguem ter uma média bem mais baixa, porque funciona melhor. Se você pegar outros países da América Latina, o Chile chega a ter localidades que têm 3% de reincidência, a gente considera 50% um número muito alto, né? Este jovem de 17 anos é um dos internos no Centro Socioeducativo Patativa do Assaré, em Fortaleza. Quando você sair daqui, você pretende seguir um caminho diferente? Acho que sim, que eu vou sair de maior, sair com 18 anos já. Eu vou procurar uma melhora, senão bater no presídio de maior. O que eu fiz foi um crime, homicídio. Se arrependeu? Arrependo, porque está sofrendo a minha família. Os representantes do centro preferiram não gravar entrevista, mas falaram do funcionamento. O local tem capacidade para 70 jovens, no entanto, conta com 134. Na unidade, 8 técnicos e cerca de 110 instrutores, todos trabalhando sem ter em mãos o PIA, Plano Individual de Atendimento, ponto essencial para a recuperação dos menores infratores. O plano ele deve prever quais são os problemas que esse adolescente tem, o que é que leva ele a cometer um ato infracional e o que é que a equipe tem que fazer para que ele se sinta responsabilizado, para que ele responda pelo erro que ele cometeu, mas que ele também tenha condições de não voltar a cometer aquele ato. Tem um depoimento de um instrutor desse que eu acho muito interessante, que para mim ele é muito emblemático. Ele uma vez estava dizendo para mim, olha, professora, eu vim no interior e eu não sabia o que fazer. Eu matava porco no interior e eu consegui um emprego. Não me disseram o que era para me fazer. Eu não sabia. Então eu peguei meu porrete de matar porco, levei lá para dentro e eu batia nos meninos. Batia, eu espancava. Denúncia grave, mas não rara, já conhecida pela Justiça no Estado. Com relação à agressão
de vez em quando a gente recebe uma denúncia dessa, né? Dentro do centro educacional, o que acontece? Existe uma espécie de pacto do silêncio. Então, dificilmente um menino que é agredido, ele tem coragem de chegar e dizer, um instrutor tal me agrediu. O ano passado a gente teve 1 ou 2 casos que houve uma certa lesão no adolescente. Aí não tem como, vamos dizer, não tem como não haver uma apuração dessa questão. No caso do Patativa, o ponto alto são as oficinas, especialmente a da fábrica de metal. Os internos são contratados com carteira assinada. A oportunidade aí da fábrica, né, o primeiro passo também, que aprendi já muita coisa. Que quando eu sair daqui, tem a chance, né? Oficinas que até poderiam funcionar, não fosse a superlotação somada à ausência do PIA e falta de qualificação dos instrutores. Problema comum às outras unidades do Estado. A pior delas, segundo o juiz da 5ª Vara da Infância e da Juventude, é a São Miguel. Esses instrutores deveriam ser concursados, deveriam ter cursos, deveriam ser preparados pelo Estado para a função que iriam exercer. A Secretaria de Ação Social, por alguma questão interna deles, né, resolveu contratar apenas para essas funções aí, na quase totalidade, funcionários, os tais funcionários terceirizados, né? Tenho em mãos uma autorização judicial expedida no dia 14 de maio. O documento autoriza a entrada da nossa equipe no centro socioeducativo, mas a diretora alega que seria necessário agendar uma visita com a Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social, que, por sua vez, até o momento não respondeu à solicitação da nossa equipe. Com isso, voltamos ao centro nesta sexta-feira, dia 24 de maio. Mais uma vez, não encontramos a diretora. Vou perguntar se deixaram a autorização aqui. Só está o coordenador. Aí não resolve, teria que ser com ela, né? Tem que ser com ela. Tem que ser a autorização dela. A gente tem uma demanda crescente de atos infracionais graves. 2011 foi pior do que 2010, 2012 foi pior do que 2011, 2013 tem tudo para ser pior do que 2012. O Estado não está construindo centros educacionais na proporção que os adolescentes estão cometendo atos infracionais. No próximo bloco, que foi assunto hoje na Assembleia Legislativa do Ceará, e como o Banco Paju, em Fortaleza, incentiva mulheres a terem microempresas. Voltamos. Uma auditoria feita em sigilo, recém-aprovada pelo Tribunal de Contas da União, identificou 3.390 servidores públicos recebendo acima do teto do funcionalismo, 90% deles na Câmara e no Senado. O TCU fez um pente fino em fichas financeiras fornecidas por 299 órgãos e entidades da administração pública federal, analisando os salários pagos a funcionários da ativa, aposentados e pensionistas entre setembro de 2011 e agosto de 2012. Nesse período, os vencimentos, além do previsto na Constituição, somam 100 milhões e meio de reais. A despesa pode ser maior, já que a fiscalização não levou em conta o histórico mais amplo de pagamentos. O teto do funcionalismo corresponde ao salário dos ministros do Supremo Tribunal Federal, de pouco mais de R$ 26.700 na época da fiscalização, reajustado para R$ 28.000 em janeiro deste ano. Na lista dos supersalários, 91 receberam acima do teto por acumular empregos em órgãos de um mesmo poder. Desse total, 68% constam da folha salarial da Câmara e 21,5% a do Senado. Um projeto de lei complementar que deve começar a tramitar na Câmara Federal na próxima semana movimentou a Assembleia Legislativa do Ceará. O projeto, apresentado pelo deputado federal do PT, Cândido Vacareza, pretende limitar o poder dos tribunais de contas quanto à aprovação das contas de chefes do Executivo. Em plena sexta-feira, pós-feriado, o plenário 13 de maio tinha um número considerado de parlamentares presentes. E o assunto que movimentou a Assembleia Legislativa do Ceará foi um projeto de lei complementar, apresentado pelo deputado federal do PT, Cândido Vacareza.
Segundo os deputados cearenses, o projeto atinge em cheio a lei da ficha limpa, quando tenta limitar o poder dos tribunais de contas. Corta mortalmente a força do ficha limpa, porque impede esse projeto do Cândido Vacariza que os TCMs condenem após análise dos atos de improbidade e corrupção de prefeitos ou secretários ficha suja. Nós não podemos aceitar que os tribunais de contas não tenham o poder de fiscalizar as contas dos gestores. E em fiscalizando, se não for aprovada, ele estará eliminado das eleições, das disputas políticas. E o PT não quer isso. O projeto pretende entregar o poder de apreciar as contas do Executivo aos legislativos. Atualmente, quem faz esse papel são os tribunais de contas. Quem tiver as contas desaprovadas é considerado ficha suja. Para o petista Antônio Carlos, a medida tenta acabar com algumas dúvidas que ficaram depois da aprovação da lei da ficha limpa. Atribuíram ao PT, como se o PT quisesse fazer alguma facilitação. Não, eu acho que os colegas estão fazendo lá é regulamentar de forma mais clara possível o que é que caracteriza um gestor público que feriu a lei, porque nas eleições as confusões acontecem, a guerra de liminar, se uma decisão do tribunal vale, só depois que a Câmara julga. E este não foi o único assunto que movimentou a Assembleia Legislativa. Uma pesquisa divulgada pelo Instituto Trata Brasil sobre obras do PAC em todo o país mostra que o Ceará, de 18 estados, mais o Distrito Federal, foi o que teve o pior rendimento quanto a obras de saneamento básico, com maior número de intervenções paralisadas. A pesquisa foi trazida à casa pela deputada Eliane Novaes, do PSB. Segundo ela, a lentidão nas obras faz com que a capital cearense tenha apenas 50% da cidade atendida por rede de esgoto. Nós aqui estamos fazendo esse alerta. Eu acho que apresentar esses dados significa dizer que as gestões, né, do Estado e do município têm que acordar para isso, ver o que é que está acontecendo com o governo federal, se é repasse de verba, o que é que está acontecendo para que essas obras estejam nessas condições. A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico divulgou um ranking indicando que o Brasil é o segundo país do mundo que menos depende de outros países para exportar, atrás apenas da Rússia. Poderia até ser uma boa notícia, mas pode ser sinal da baixa complexidade dos produtos vendidos pelo país. 91% das exportações brasileiras têm valor agregado nacional, sem contribuição direta estrangeira. Isso é sinal de que as riquezas minerais do nosso país tendem a regionalizar o conteúdo da nossa produção. O Banco Paju, criado em 2006 no bairro Pajuçara, aqui em Fortaleza, apoia o desenvolvimento de várias pequenas empresas da região. Agora, ele recebe recursos do governo federal e aderiu também a um projeto que incentiva muitas mulheres. As ações do Banco Paju consistem na concessão de crédito, capacitação para o empreendedorismo, ajudando as empresas da comunidade a se desenvolverem e a população aproveita e aprova. E os benefícios são bem agradáveis, os juros são baixos, é bem satisfatório. Os benefícios são muitos, né, de crescer, para a gente poder ampliar o negócio. Eu particularmente estou gostando muito, já fiz, agora quem está fazendo é o meu marido para me ajudar cada vez mais. O coordenador do banco aponta os benefícios que a instituição traz para todos que utilizam os serviços. Eu diria para você que nós temos pelo menos 3 grandes ganhos através do Banco Paju. Primeiro, a questão econômica, as pessoas que tiveram acesso aos serviços melhorado de renda, tiveram a sua vida melhorada. A segunda questão é da autoestima das pessoas que têm acesso aos serviços, porque ela acredita, passa a acreditar nela mesma e com isso busca novas parcerias para que se desenvolva. E a terceira grande conquista é nós invertermos a pauta, a discussão dentro da comunidade, fazer com que as pessoas passem a discutir e passem a acreditar que a Pajuçara tem um potencial empreendedor. E agora, o banco dispõe de projetos como Mulheres Empreendendo na Comunidade, lançado em maio com a ajuda de recursos do governo federal, voltado para o público feminino. São oferecidos cursos de manicure, cabelo, doces e salgados e comércio varejista. Francisca é sacoleira e vê no curso uma oportunidade de qualificação. Eu quero me desenvolver, eu tenho pequenos negócios, né, e quero aumentar o meu negócio, quero construir uma loja para mim, quero botar um grande negócio no futuro. O curso tem duração de 1 ano e 6 meses, com oficinas pedagógicas, orientação de crédito produtivo e cursos de educação financeira.
Depois do intervalo, acompanhamos uma caminhada religiosa organizada por uma escola da capital. As crianças entraram no clima. Voltamos já. Algumas relíquias da Irmã Dulce, pertencentes ao grupo religioso, foram expostas neste mês de maio em Fortaleza. A Beata Brasileira tem muitos fiéis e você vai acompanhar agora, inclusive, um caso considerado milagre por intercessão de Irmã Dulce. O dicionário define como relíquia parte de um corpo de um santo ou um objeto que lhe pertenceu. O grupo Anjos de Irmã Dulce tem como relíquia da religiosa um relicário com um pedaço da costela, um véu que a irmã usou e um pequeno pedaço do lençol que a cobriu. O valor da relíquia é que a presença da própria santa, ela hoje é beata, e a relíquia que é de primeiro grau, como o caso desta aqui, ela é a presença da Irmã Dulce onde ela estiver. Ajudar ao próximo para ficar perto de Deus. Assim foi a trajetória da Irmã Dulce, sempre ajudando aos mais necessitados. Ela já era conhecida no Brasil inteiro pelo que ela fez em Salvador. O cuidado que ela tinha com os pobres, com as crianças. Ela não é uma pessoa que ela olhou só uma dimensão da pessoa humana. A irmã foi beatificada, o primeiro passo para se tornar santa. A beatificação, né, como qualquer um, precisa de comprovações de milagres, né? É um processo muito sério, um processo da igreja. Existe todo um estudo, uma investigação, né, sobre por cada milagre daqueles. E um milagre com o cearense aconteceu. Foi com o sobrinho de Aline, que tinha um tumor no cérebro, e foi curado através de orações com pedidos para a Irmã Dulce. Todos os médicos aqui diagnosticaram como maligno, né? No mínimo seria um tumor que ele arrancaria, tiraria, nasceria de novo e que ele não viveria por mais de seus 25 anos, né? E uma amiga da família estava Nossa Senhora de Fátima, dia 13 de maio, e chegou alguém e perguntou para ela se ela tinha alguma criança precisando de um milagre. E ela disse, tenho sim, tenho filho de um amigo meu que está precisando desse milagre. Ela disse, pois eu tenho a relíquia de Irmã Dulce, que ela está precisando para o processo dela de beatificação, um milagre em uma criança. Por providência divina de Deus, ele pegou escarlatina e não pôde se operar. Foi o tempo que chegou a relíquia e nós pudemos orar junto à relíquia, pedir a intercessão de Irmã Dulce. Chegou o dia da cirurgia. Em 3 horas, 4 horas no máximo, o médico da família saiu e nos telefonou dizendo que não era maligno, que a gente ficasse despreocupado, que tinha ocorrido tudo na mais perfeita providência divina. História, não é? Pais e alunos de um colégio católico em Fortaleza fizeram uma caminhada para coroar a imagem de Nossa Senhora das Graças e fomos conferir. Vamos ver. Santa Maria, A caminhada com Maria tomou conta de algumas ruas do bairro de Fátima, em Fortaleza. Pais e alunos de um colégio católico da capital cearense levantaram bem cedo nesta sexta-feira, que para muitos foi imprensada por causa do feriado de Corpus Christi. Para a organizadora do evento, esta é a melhor forma de aproximar todos que fazem parte da Escola do Amor de Maria. Nós somos uma escola onde a gente tem o compromisso com a fé e o saber. E durante o mês de maio, nós realizamos várias atividades com o objetivo desse cultivo, devoção à Nossa Senhora. Segundo a professora, a cada ano aumenta o número de participantes. A adesão é enorme. Nós estimamos assim todos os anos em torno de 1.000, 1.200 pessoas dentro da escola, fora todos aqueles que vão nos acompanhando no percurso da caminhada. Angélica faz questão que seu filho João Marcelo participe desde pequeno da caminhada. Todos os eventos religiosos que a igreja, que a escola propicia, nós estamos participando.
A caminhada terminou no ginásio da escola, com a coroação de Nossa Senhora das Graças. Os alunos participaram rezando e aplaudindo a santa. Para Soraya, o mundo poderia ser bem diferente se houvesse mais apego à religião. Infelizmente, as coisas são muito banalizadas, né? E esses valores estão se dissipando com o passar dos anos. Isso aí. Muitas outras coisas foram notícia no dia de hoje no Brasil e no mundo. E algumas delas a gente mostra agora nas imagens do dia. A cidade de Urupema, em Santa Catarina, conhecida como a mais fria do Brasil, amanheceu com geada, cobrindo a vegetação em temperatura de 6,2 graus negativos por volta das 7 horas da manhã. Uma ação conjunta entre a Polícia Militar e a Polícia Federal apreendeu 451 quilos de cocaína escondidos em um armazém subterrâneo em Piracicaba, interior de São Paulo. Hoje, a presidente Dilma Rousseff recebeu o vice-presidente americano Joe Biden em Brasília. Ele veio com o objetivo de formalizar o convite para que Dilma visite os Estados Unidos em outubro para marcar uma nova fase nas relações entre os dois países. Falando em Estados Unidos, um avião de pequeno porte caiu no estado da Virgínia, atingindo 3 andares de um prédio. A aeronave teria perdido combustível e acabou ferindo várias pessoas. Na Alemanha, policiais tentaram conter os cerca de 2.000 manifestantes que culpam o Banco Central Europeu pelo endividamento de países da zona do euro, motivando assim as políticas de austeridade. E em Sidrolândia, interior do Mato Grosso do Sul, indígenas pediram justiça depois que o índio Terena Osiel Gabriel foi morto durante a reintegração de posse de uma fazenda ontem. União Brasil de hoje fica por aqui. Continue por aí, daqui a pouco entra no ar o programa Esporte União. E eu vejo você neste fim de semana às 11h30 da manhã, de sábado e de domingo, nas nossas edições especiais. Obrigado pela sua companhia e uma boa noite. União Brasil, informação além da notícia.